noite, meus amados. Você do Facebook, você do YouTube. Sejam todos bem-vindos para mais uma live que vai se iniciar neste momento, né? Aonde nós vamos ministrar a terceira ministração, Destruindo Religião, né? Como eu prometi. Então hoje é a terceira. Eram 3, hoje é outra. E a semana que vem nós vamos dar início em umas ministrações, que eu não sei quantas ainda, né? Curando mente. Eu quero levar você a tratar da sua mente. 80% de toda doença do ser humano, ela entra pela mente. O povo não entende isto, mas 80% de toda doença que passa, o ser humano passa, ela entrou pela mente. Você deixou a sua mente aberta. Você não cuida da sua mente como se deve cuidar. A nossa mente, meus amados, é o que nós temos de mais importante aqui no nosso corpo, né? É a nossa mente. Todo o nosso corpo é controlado por ela. Então, você às vezes até está com câncer. Você pode ter certeza que esse câncer entrou pela sua mente. Então, principalmente para você que é mais jovem, que quer uma vida longa, uma vida sadia, você vai acompanhar esses ensinamentos a partir de quarta-feira. Eu não sei quantos que é ainda, porque eu apenas iniciei esse estudo, né? E o que eu quero trazer para vocês, que é muito importante. A nossa mente, meus amados, é muito importante. Amém? Então sejam todos bem-vindos. Dê um like neste canal no YouTube. Se inscreva no meu canal no YouTube, Ed em Nova Aliança, né? E dê um like lá para quando eu enviar um outro vídeo como esse, você seja notificado. Aqui também no YouTube, no Facebook também, você dê um like nessa página. E vamos seguindo esta caminhada, né? Trazendo aprendizagem para nossas vidas, para que nós venhamos viver uma vida sem intermediário. O problema do ser humano é os intermediários. Você precisa tirar os intermediários da sua vida. Amém? Então vamos lá que eu não quero me demorar. Amados, como nós vamos conciliar um Deus que é soberano, ou seja, né, pode tudo sobre tudo. Um Deus que é soberano, pode tudo sobre tudo. Então, como nós vamos conciliar um Deus desse? Não depende, o Deus que é soberano, ele não depende de opinião de homem. E vê, né? E vê um Satanás, esse Deus, preste atenção, meus amados, um Deus que é soberano, não depende de opinião humana. E esse Deus vê um Satanás levando as almas, como diz o sistema religioso, né? Levando as almas para o inferno, e ele sem poder interferência, sem ter poder de interferência nesse caso aí, né? Porque segundo se pregam por aí, que tem muitas almas, o Satanás está levando almas para o inferno, disso, por conta daquilo. E Deus, sendo dono delas, que pagou caro por elas,
fica olhando sem fazer nada. É possível isso? É possível isso? Amados, não está claro que esse Deus não é o mesmo que criou os céus e a terra e tudo quanto neles há? Será que não está claro ainda para você? Que não é o Deus que deixa um Satanás levar almas para o inferno, não é o mesmo que criou os céus e a terra e tudo quanto neles há. Não é o mesmo, não pode ser. Ou seja, não é o Deus da religião. O Deus da religião é um Deus fraco, que Satanás faz e desfaz, e ele só fica observando. O Deus da religião é um Deus carente de amor, né? Um Deus carente de amor. Se o ser humano tem que amar ele, porque se Deus precisa do meu amor, é porque ele é carente de amor. Nem eu sou mais carente desse amor, de amor, né? Porque se eu fosse carente de amor, eu tinha uma mulher dentro de casa. Mas quando eu vi que eu não precisava, eu não era carente de amor, desse tipo de amor assim. Então, meus amados, é onde você tem que entender. Deus, pelo menos Deus que criou os céus e a terra, não é carente de amor. Então, esse negócio que você tem que amar Deus, isso é coisa que o homem inventa, né? Tem que amar Deus. O Deus da religião é um Deus pobre. Precisa das moedas dos seus seguidores, né? Precisa até das moedas dos seus seguidores, ele precisa. Esse Deus é mais fraco do que eu. Porque eu não preciso de moeda sua. Você que me segue aqui pelas redes sociais, você nunca viu, nem nunca vai ver eu pedindo uma moeda para você. Seus seguidores, para fazer a sua obra. Olha, eu quando vou cuidar de uma obra aqui em casa, vou fazer uma obra, eu planejo, né, se eu posso, se não posso, como eu vou fazer, para poder começar a obra, né? Se eu vou contratar funcionário, né? Ou se vou fazer sozinho. Mas pedir dinheiro eu não vou. Se a obra é minha, eu que tenho que cuidar dela. Eu tenho que pagar por tudo daquela obra. Mas, pelo que a gente vê, o Deus da religião não é desse jeito. Ele quer fazer obra com dinheiro seu. Aí fica fácil, né? Fazer obra com dinheiro dos outros é fácil. Eu revesti essa casa toda de ouro com seu dinheiro. É fácil, meu amado, fazer obra com dinheiro dos outros. A sua obra mais pobre do que eu. Porque quando eu vou fazer alguma obra, eu que banco a minha obra. Não peço dinheiro para ninguém. O Deus da religião é um Deus fraco. Espiritualmente falando, precisa que seus seguidores orem para ele. Olha, Deus precisando de oração. Pode isso? Que Deus quer? Eu que me pergunto, eu faço a pergunta para mim mesmo. Que Deus quer isso? Carente de oração? Carente de amor? Carente de oração? Carente do meu dinheiro?
Não, tem coisa errada nesse meio aí. É por isso que o crente ora, não tem resposta. Dá todo o seu dinheiro e não tem resposta. Jejua, não tem resposta. Eles dizem que o Deus deles cura, mas é apenas um jargão. Os crentes vivem tudo doente. É o povo mais doente, são do sistema religioso, que mais tem doença. Entra numa igreja grande dessas aí, que todo culto tem 1.000, 2.000 pessoas. Quem está com dor de cabeça, todo mundo levanta. Quem tem um caroço, a igreja toda levanta. Quem tem um câncer, a metade da igreja levanta. Como pode uma coisa dessa? Se o Deus deles cura. Resumindo, o Deus da religião é um desastre, uma negação. Eu já cometi esse erro de seguir um Deus desse, né? Fraco, carente, pobre. Eu já cometi esse erro, mas jamais cometerei esse erro. Jamais cometerei esse erro. Amados, a igreja abandonou qualquer sentido de raciocínio. Qualquer sentido. A igreja não raciocina mais nada. Nada, 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 nada. Por isso que a partir de quarta-feira eu vou fazer você tratar da sua mente para que você volte a raciocinar. Aí você vai ter a sua vida de volta. Uma vida com mais sabedoria, uma vida mais saudável, né? Quem raciocina tem uma vida mais saudável. No sentido da racionalidade, a igreja perdeu, abandonou qualquer sentido de racionalidade. E a igreja, quem limita, né? É a igreja que limita Deus. Ela que limita. A igreja, ela tira a onipotência de Deus, né? É a igreja que tira a onipotência de Deus. Quando? Quando ela diz que existe um Satanás que pode levar os filhos de Deus para o inferno. Tira ou não tira? Diz ou não diz? Diz. Então, se existe um ser que pode tirar meu filho da minha presença, de dentro da minha casa, é porque esse ser é mais forte do que eu. Agora descer um véu aqui, eu vou falar, já que nós temos tempo, né? Digamos assim, vamos, que os anjos não me ouçam. Digamos que meu filho cometeu, sei lá, um furto, um crime, e está aqui dentro da minha casa. Ele nem me falou nada sequer. Aí de repente bate a polícia aí, já com mandado de busca, para levar meu filho. Eles vão levar? Vão. Vão levar porque eles são mais fortes do que eu. Usam a lei, né? A arma e a lei. Então eu não vou poder lutar contra eles. Pois é dessa maneira que os crentes acham que tem um ser que chamam de Satanás mais poderoso do que Deus.
levando os filhos dele, que ele pagou caro por isso, e levando para o inferno, por qualquer besteira. Bebeu uma taça de vinho, pronto, foi para o inferno. É desse jeito, né? Que nem existe, não, um inferno que nem existe. A igreja tira a onisciência de Deus quando? Quando ela diz que Satanás sabe do seu pecado. Satanás sabe. Então Deus já não é mais onisciente, porque a palavra onisciente quer dizer o único que sabe de tudo. Mas segundo os que os crentes pregam, Deus sabe de todas as coisas, mas existe o Satanás que sabe também. Então, Deus perdeu a sua onisciência quando existe um outro ser que sabe também. A igreja tira a onipresença de Deus. Quando que ela tira? Quando ela diz que o que é que eu escrevi aqui, pelo amor de Deus? É quando ela diz que Satanás está em todos os lugares. Então, Deus já não é mais onipresente. Porque a palavra onipresente, ela diz, a palavra onipresente quer dizer que Deus é o único que está em todos os lugares. Então, para onde você for, se você chegar 7 horas da noite, vamos lá, às 7 horas da noite, vamos pôr um grupo aí de 20 pessoas, manda cada um em cada igreja dessas por aí, chega lá, tem um Satanás em cada uma delas. Então não é Deus já não é mais onipresente. Para o sistema religioso não é. Né? Não é. Mas a realidade é uma só. A igreja não tem fé para dar testemunho de Deus e confessar o que ele fez na cruz. Isso é o que falta para a igreja. A fé de confessar o que ele fez na cruz. A religião criou um Deus que caiba dentro das necessidades do ser humano. Para a religião, a alma é imortal, né? Eles ficam, salva a alma, salva a alma, salva a alma. Então, para a religião, a alma é imortal. Mas a alma, eles falam que a alma é imortal, porque eles não perdem um minuto sequer, né? Diz que tem todo o tempo para Deus, mas não perde um minuto sequer para pesquisar o que é alma. A alma não se salva. A alma, ela é mortal. A alma, ela é mortal. A alma, ela começa no sangue. Sangue não se salva. Sangue não pode ir para o céu. A alma é o conjunto, primeiramente, do sangue, né? É só pesquisar. Você vai ver. Do sangue é um conjunto do sangue, das alegrias, das emoções. Alma é isso. Sangue, alegria,
Emoções, né? Que é alegria, emoções, acho que dá quase no mesmo, né? Emoções, dor, é a alma que sente dor. E você estando morto, você sente dor? Não sente, porque a alma morreu. Quem sente dor é a alma que sente dor. É a alma que sente tristeza. É a alma que sente cheiro. É a alma que sente fome. Então, como pode a alma ir para o céu se lá não tem comida, não tem bebida? Meus amados. Então, meus amados, eles acham que a alma é imortal. Se é imortal, precisa que seja salva. Aí sim, tá vendo? Tá vendo porque eles ficam querendo salvar a alma, salvar a alma? Se a alma é imortal, ela precisa ser salva. Mas a alma não é imortal. A alma, ela é mortal. O que é imortal é o nosso espírito. Esse é imortal. Então, se o seu espírito não for salvo, ele não vai para o céu. Ele vai ficar igualzinho como era antes da cruz. Morria e ficava preso na cova. Mas se você tem o Espírito de Deus com ele, é o Espírito de Deus que vai salvar o teu espírito. E a alma morre, porque a alma faz parte da carne. Mas não há indício, né? Não há indício que a alma seja imortal. Amados, a igreja foi programada para ver perigo onde não existe. A religião não tem uma crença em algo sobrenatural. A crença da religião está em volta de si mesma. Amados, é poucos os que admitem ter sido enganados. É poucos os que admitem ter sido enganado. Porque isso é admitir que deu dinheiro a quem não deveria ter dado. Né? Deu dinheiro a quem não deveria ter dado. E crido em quem não deveria ter crido. Admitir que deixou de fazer coisas que não deveria ter feito, ter deixado de fazer, né? A dor do engano é muito grande. A dor do engano é muito grande. É mais fácil aceitar o engano e dobrar a aposta. Então é mais fácil. Só quem passou por essa dor, meu amado, e olha que é uma dor que você só sabe quanto que está doendo quando você descobre que foi enganado. Né? Mais um véu caiu aqui e eu vou falar. Você imagina um homem casado e a sua mulher há anos traindo ele. Ele vive, enquanto ele não sabe de nada, ele vive mil maravilhas. Chega do trabalho, dá um beijinho na mulher, ela se faz que gosta, né? Chama de meu amor, ela se faz que gosta, mas quando esse homem passa a saber que está sendo traído, qual é a primeira sensação dele, a reação? Qual é a primeira reação dele?
é matá-la. Mesmo sabendo que é errado, mas a primeira reação é matá-la. É onde entra o raciocínio. Porque se ele não raciocina, ele acaba matando. E vai acabar onde? Na prisão. O que vale um homem parar de levar chifre, preso, mas preso? Não adianta nada. Então o certo é o que é? Dê as contas dela e manda ela embora. Isso que é o certo. E vá viver sua vida. Arrume outra. Tome cuidado para não ser chifrado, fique de olho aberto. Né? É isso. É assim que a igreja vive. A igreja ela tem medo de saber que foi enganada. Por isso, quando eu comecei a perceber que eu fui enganado por 30 anos, eu fiquei revoltado. Fiquei revoltado. As pessoas que me conheciam diziam que a minha revolta era porque eles não tinham me dado um cargo na igreja. Eles falavam isso. Mas eu dizia para eles, não acreditava quando eu dizia para eles, não, a minha revolta não é por cargo, porque eu não tive cargo na igreja. Eu não tive cargo na igreja porque eu nunca quis. Nunca quis, mas o convite sempre teve. Eu nunca quis cargo na igreja. Mas quando eu percebi que eu estava sendo enganado, eu fiquei revoltado. Não, que eu estou aqui. Então, é isso que está acontecendo. A igreja, ela não quer saber se ela não quer saber se está sendo enganado ou não. Quando alguém fala para ela estar enganada, ela dobra a aposta. A igreja dobra a aposta. Né? É o que a igreja está fazendo, dobrando a aposta, e os donos dos cassinos, os donos das chamadas igrejas, adoram quando a aposta é dobrada. Amados, admitir que religião é uma invenção humana, para quem está dentro, é difícil admitir isso. Quanto mais tempo você está dentro de uma chamada igreja, mais difícil fica de você admitir que você foi enganado. É difícil. A religião não descobriu a realidade. A religião criou a sua própria realidade. Ela criou. A religião não descobriu. Ela criou a sua própria realidade. Tanto é que a realidade de uma não é a realidade da outra, né? Pois se a realidade delas, né, fosse igual, só existia o quê? Uma religião. Só existia uma. Porque os pensamentos eram iguais. A realidade, meu amado, tem como existir duas realidades? Não tem como existir duas realidades. Mentira, existe várias mentiras. Acontece um caso por aí, aparece muita gente contando esse caso diferente, de diversas modalidades, né? Ah, fulano matou um cara, tem um cara morto lá na rua Cicrana. Aí um conta de um jeito, outro conta de outro, outro conta de outro, outro conta de outro. Então, qual é a realidade disso aí? O cara está morto. Existe um corpo. Mas as informações são todas erradas.
São todas mentirosas. Mas porque a verdade só existe uma. Então, se a religião tivesse descobrido a verdade, só existiria uma religião, só uma. Mas ela não descobriu, ela inventou a sua. Cada uma religião vai inventando a sua própria realidade. Né? A religião, a realidade do Deus, né? Cadê onde nós paramos? Fosse igual, só existiria uma religião. A realidade do Deus das religiões é a pague e leve. Essa é a realidade da igreja. Pague e leve. Você pagou X, leva X. Você pagou 1.000, você é um homem de Deus. Deu R$1, você já não é mais um homem de Deus. Você deu dízimo, você é homem de Deus. Não deu dízimo, você já não é mais um homem de Deus. Então é assim, a verdade da religião. Pague e leve. Se pagar mais, você leva mais. Se pagar menos, leva menos. Se não pagar, nada você leva. É doloroso quando se descobre isso. A realidade é que a religião é uma exploração, né? Uma exploração revestida de humildade. Isso que é a realidade. Amados, está mais que evidente que o Deus onipotente, onisciente, onipresente, esse Deus não tem lugar dentro das religiões. Não tem lugar. Como com Deus onipotente, onisciente, onipresente, tem lugar dentro de uma religião que tem um Satanás que pode até mais do que Deus, que sabe até mais do que Deus e que está em todos os lugares. Porque em todo lugar tem um Satanás agindo. Mataram um cara lá em São Paulo, foi Satanás. Mataram num bairro, no bairro vizinho, Satanás. No outro bairro, Satanás. Poxa, é Satanás para tudo quanto é lado. Então é um Deus, porque Deus é que está em tudo quanto é lugar. Você está me entendendo, meus amados? Para o Deus onisciente, onipresente, onipotente, não tem lugar para ele dentro das religiões. Não tem. Não tem. O Deus das religiões é um Deus totalmente controlado por eles. Amados, ao contrário do que se diz, né, que viver fora da religião é viver vazio, longe de Deus. Ao contrário, viver fora da religião, é a maneira mais autêntica de se ter uma comunhão com Deus, moralmente e honestamente. O amor, o amor não, é a maior. O maior erro da igreja é querer viver de modo tribais, né? Tem alguém que não sabe o que é tribais? É a pessoa que faz parte de uma tribo, né? Que nem um índio. Índio vive de tribo, em tribos, né? O povo de Israel tinha suas tribos, eram 12 tribos. Então, o mal da igreja é querer ser tribal, ser tribais, né?
É ser tribais. Em autoridades, né? Tribais em autoridade eclesiástica do passado. Tribais em eclesiástica do passado. Já estamos terminando. Então, meus amados, onde nós paramos aqui? Como é que eu parei aqui? Deixa eu ver. Eclesiástica do passado. Conciliadora de evento climático. A igreja quer ser, né? Conciliadora de eventos climáticos. Como assim? Eu explico. Acontece um desastre climático lá, vamos dizer, lá para a Amazônia, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Por quê? Eles estão conciliando um evento climático que aconteceu na Amazonas com volta de Jesus. Isso não tem nada a ver. O evento climático pode acontecer por problema do homem mesmo, que está destruindo a natureza. Então o homem destrói a natureza, é certo que vai acontecer evento climático. E o ser humano vai pagar por isso. Como pandemia, né? Então, há 5 anos atrás, está com 5 anos ou mais, começou a pandemia. No começo da pandemia, Jesus estava voltando, Jesus estava voltando, Jesus está voltando. 5 anos, já passou mais de 5, 2018, né? Acho que vai para 7 anos já. 7 a 8 anos já. Eu estou certo aí ou estou perdido na conta? Então Jesus está voltando do quê? A pé? Será? De moleta a pé e de moleta. Porque 5 anos voltando não chegou ainda. É demais. Como pandemias, terremoto, né? Acontece um terremoto, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Terremoto causado pelos próprios seres humanos, que destrói a natureza, com conflitos, né? Destrói a natureza, como conflitos nacionais e internacionais. Até mesmo avanço tecnológico, outra coisa que eles querem conciliar, né? Eventos tecnológicos, avanço tecnológico com a volta de Jesus. Você já pensou se a tecnologia não avançasse? Como seria o mundo sem a tecnologia? Você não tinha um celular, você não tinha celular se a tecnologia não tivesse avançado. Você não tinha uma televisão 4D. Você não tinha uma televisão com Wi-Fi, né? Isso é cabeça de crente. A religião rejeita e ensina a confiar mais em oração do que em vacina, né? Em vacina. A oração não serve para nada. Eu já estou cansado de falar isso. Eu amarro 10 mil meu contra 1000 de qualquer um pastor, qualquer um ou todos juntos. Ele faz a oração, nós faz a aposta. Ele vai fazer a oração. Se acontecer o que está no jogo da oração, ele leva meus 10 mil reais. Mas se não acontecer, eu vou dar uma surra nele. Para tomar vergonha. E parar de enganar o povo com essa história de oração. Não serve para nada a oração, meus amados.
Se oração servisse para alguma coisa, nem hospital sequer existia. O camarada adoecia, fazia oração, Zé Fini. Se oração é serviço para alguma coisa, nem cemitério existia, porque ninguém morria. O cara estava doente, fazia oração, ele não morreria. Oração não serve para nada. Pode até ter servido antes de Jesus. Pode até ter servido. Eu não estou dizendo que servia. Pode até ter servido antes de Jesus. E a igreja, né? Oração não serve para nada. Aí a igreja fica sem a proteção da vacina, não toma vacina, né? Fica sem a proteção da vacina e fica sem a proteção da oração, que não serve para nada, né? Sem a proteção da oração, pois se a oração servisse para alguma coisa, não morreria ninguém, mas sequer existiria hospital. A religião foi criada para funcionar como foi programada, né? A religião ela foi programada para funcionar desse jeito, fazer as pessoas crerem em oração, fazer as pessoas crerem em jejum, fazer as pessoas crerem em água, né, que faz milagre. O povo acredita em tudo, mas não acredita em Deus. Não acredita em Deus. Então foi programada, criando tribos, né? A religião criou tribos, estabelecendo dogmas, resistindo mudanças, né? A religião resiste mudança. A religião não aceita que o Velho Testamento acabou. A religião não aceita. Ela não aceita mudança. Mudança priorizando obediência, é isso que eles fazem, priorizando obediência sobre questionamento. Amados, é como está escrito: conhecereis a verdade e ela te libertará. A religião tem medo de conhecer a verdade. A religião tem medo de conhecer. Mas libertar do quê? Libertar do quê? Do peso que a religião colocou na sua mente. É isso que a religião tem que se libertar. Conheça, a religião precisa conhecer a verdade do Evangelho e tirar esse peso da sua mente que a religião colocou. Por conta da sua mente estar perturbada com tantas as coisas, é aonde entra a doença. A doença entra pela sua mente. E eu vou ensinar você a curar a sua mente a partir de quarta-feira. Amém? Paz eterna a todos vocês. Que o Espírito da Graça venha trazer libertação a cada um de vocês. Para que você venha se libertar desse peso que está pesando na sua mente, fazendo você andar penso de um lado. Porque a mente está pesando tanto que você não consegue andar com a mente reta para a frente. A sua mente anda pendurada, doente, e você precisa ser curado. Amém?
Então, a partir de quarta-feira, vai chegar a ajuda. Amém? Sejam todos abençoados pela graça de Deus. E quarta-feira nós estamos de volta. Se eu falar uma coisa, eu acho que nós vamos mudar de horário na quarta-feira. Vamos passar para quinta-feira. Amém? Se você assiste o vídeo todo, você vai ficar sabendo que a nossa meditação vai passar para quinta. Por que nós vamos mudar? Porque eu já falei aqui para muitos que me conhecem, já têm assistido meus vídeos. Aqui embaixo tem um salão alugado para uma igreja. Então, eles estão fazendo reunião nas quartas-feiras. Agora, deram para fazer culto nas quartas-feiras. Então, não dá para fazer os dois no mesmo horário. Um atrapalha o outro. O barulho deles atrapalha eu e meu barulho atrapalha eles. E é eu que tenho que mudar, porque é eu que alugo. Amém? Então, sejam todos abençoados pela graça de Deus.